Bom dia, boa tarde, boa noite. A igreja tem uma natureza organizacional. Esse é o tema da leitura bíblica dessa semana. A leitura bíblica diária, quinta-feira, 20 de março de 2025, encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a poderosa palavra de Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir mulher do seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado em vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Glória a Deus, o Senhor é santo. Importa que a igreja do Senhor ela seja santa, para que o Senhor ele venha operar milagres, curas, prodígios e maravilhas. Nós precisamos estar unânimes no mesmo amor, na mesma fé, na mesma caminhada, louvando e adorando ao Senhor, em santidade, caminhando com Cristo, nos santificando a cada dia, a cada momento na presença de Deus. Só dessa maneira Jesus ele vai operar. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, apareceu este problema, esse ato pecaminoso acontecendo dentro da igreja, entre os membros da igreja, um caso de incesto, ou seja, o filho se relacionando sexual com a mulher do seu próprio pai. Isso é abominável aos olhos de Deus. Dessa maneira, Deus não opera em hipótese alguma. Nós precisamos estar na presença de Deus constantemente, com a nossa vida santa, com as nossas vestes imaculadas na presença do Senhor, para que Deus ele venha usar cada um de nós como canal de bênção. E a igreja do Senhor, sendo o corpo místico de Cristo, Jesus o cabeça, e cada membro sendo parte desse corpo, e quando algo acontece com um membro, toda a igreja ela é contaminada. Toda a igreja ela é atingida. E por isso que este membro ele precisa ser tratado, ele precisa ser corrigido, para que ele continue sendo participante desta comunidade cristã. Alguém que Deus chamou e separou e quer viver uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, quer viver uma vida de santidade na presença do Senhor, não cometer pecado contra Deus, porque o pecado é que nos afasta da presença de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo e, entristecendo o Espírito Santo, ele se afasta da nossa vida. Mas nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus é como a água, o alimento diário de cada dia. Nós precisamos da presença desse Deus agindo em nossas vidas. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele trouxe essa correção doutrinária, mesmo ele não estando de corpo presente, mas o Espírito Santo revela para ele este ato, esse acontecimento pecaminoso na igreja de Corinto, e assim ele trouxe essa correção, e provavelmente a igreja desligou esse membro da sua comunidade cristã, para a igreja voltar nos seus trilhos novamente. Nós precisamos estar na presença de Deus, firme na presença do Senhor. Todos os dias o pecado ele vem nos visitar. Todos os momentos nós somos provados na presença de Deus. Mas o Senhor ele nos prova para sermos aprovados por Ele. Quando temos uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, quando nós queremos praticar a palavra de Deus, não só sermos instruídos pela palavra, mas sermos praticantes da palavra. Assim como Jesus ele fazia, ele ensinava, ele pregava, ele orientava, mas todo o ensino que o Senhor Jesus ele trazia, ele praticava. E Jesus ele demonstrava nas suas atitudes que nós podemos também praticar aquilo que nós aprendemos. Se nós obedecemos ao Senhor, através da obediência a Deus, nós recebemos as bênçãos do Senhor. A igreja que caminha obediente na presença de Deus, ela cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Grandes coisas Deus vai realizar, vai haver um avivamento na igreja,
Vai haver um mover de Deus no meio da igreja, e quando a igreja é abençoada, as famílias são abençoadas. Quando a igreja é abençoada, a comunidade, a cidade é abençoada, o país é abençoado. As bênçãos de Deus, elas são maravilhosas, elas são perfeitas. Ela nos traz alegria permanente. É as bênçãos que Deus tem para mim e para você, as bênçãos que Deus tem para a igreja. Nós, que somos membros dessa igreja, nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis à liderança da igreja, ser fiéis ao nosso Deus poderoso, e dessa maneira o Senhor ele vai cumprindo com as suas promessas em nossas vidas, e nós vamos triunfando aqui neste plano terreno, glorificando, exaltando a Deus, tendo esse aprendizado e recebendo todo esse ensino de Deus. Nós vamos aperfeiçoando a nossa vida na presença do Senhor para vivermos uma história sem fim na presença de Deus, vivermos eternamente com o Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, nos fortalecendo na caminhada, e que sejamos abençoados pelo Senhor hoje, para todo sempre. Amém.